They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, he believed it was the Word of God and went to work right quick making things ready. Ele creu nela, que ela era a palavra de Deus, e foi trabalhar bem rapidamente, aprontando as coisas. That's a real believer. Esse é um verdadeiro crente. Don't fuss about it when you're thoroughly convinced. That's it. Não se alvoroça quando você está inteiramente convencido, é o suficiente. Just like anyone, any faith anyway, faith cometh by hearing. Justamente como qualquer qualquer fé, qualquer maneira. A fé é pelo ouvir. If you can stand here, no matter what the doctor says is wrong with you, se você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga, o que há de errado com você. Which the man give you the diagnosis of the cases and probably knows just what he's talking about as far as his instruments and knowledge will permit him to know. But he says there's nothing left but death. O qual o homem lhe tem dado os diagnósticos dos casos e provavelmente sabe bem do que ele está falando, até onde os seus instrumentos e conhecimento o permitirem conhecer. Mas ele diz que não resta nada a não ser a morte. But you pray, and standing yonder, in the future, you can see a well-mannered woman standing there. Porém você ora, e pondo-se além no futuro, você pode ver um homem ou uma mulher sadios ali de pé. That's it. That's just it. You'll walk right into that as certain as anything, because you believe it. Sim, isso mesmo. E é isso mesmo. Eles entram nisto exatamente tão certo quanto qualquer coisa, porque você crê nisto. God has spoken. You know it's so. Deus o tem declarado. Você sabe que é assim. Like the little woman coughing up the cancer. See? Como a mulherzinha que expeliu o câncer, tossindo, veja. There was no doubt in her mind that's going to happen. Não havia dúvida em sua mente. Isso ia acontecer. The cancer was dead and it turned loose in the way it went. See? O câncer estava morto e ele se soltou e se foi, vê? That's it. You believe it. Isso mesmo, você crê. Like that father brought his little boy a while ago in there. Como aquele pai que trouxe o menininho dele, ainda agora, ali dentro. He's here in a building somewhere now. E ele está aqui no edifício, em algum lugar agora. The little boy had a fall and lost his memory. He couldn't remember anything. O menininho sofreu uma queda e perdeu a sua memória. Ele não podia se lembrar de nada. Just in a few moments after prayer, I asked him his name. He told me how old he was, and there he was. Just as normal as anybody could be. See? Exatamente alguns momentos depois da oração, perguntei-lhe o seu nome. E ele me disse quantos anos ele tinha, e ali estava ele, exatamente tão normal quanto qualquer menino poderia estar. Vê? They believe, and when God says anything, it must be that way. Eles creem, e quando Deus diz alguma coisa, deve ser dessa maneira. And Noah believed God, and Noah was considered a believer. E Noé creu em Deus, e Noé foi considerado um crente. Daniel, when the church was in captivity down in Babylon, Daniel believed God. Daniel, quando a igreja estava em cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus.
And no matter how much they said we make a proclamation that I pray to no other God but this image out there of this holy man or whatever it might be. E não importava o quanto eles dissessem, nós faremos uma proclamação. Eles não orarão a nenhum outro Deus, a não ser a esta imagem aí fora, deste santo homem, ou o que quer que possa ter sido. Daniel didn't pay any attention to that. Daniel não prestou nenhuma atenção a isso. He had heard God, for he was a prophet and the word came to him. Ele ouvira a Deus, pois ele era um profeta e a palavra veio a ele. And when the temple was dedicated, it was said, if any man is in trouble in any country, look this way towards the holy place and pray then hear from heaven. E quando o templo foi dedicado, foi dito, se algum homem estiver em dificuldades em algum país, e olhar nesta direção para o lugar santo, e orar, então ouve desde os céus. And Daniel believed God. E Daniel creu em Deus. He was a genuine believer, and even the lions couldn't eat him. Ele era um crente genuíno, e até mesmo os leões não o puderam comer. And that's right. See, he was a believer. E é isso mesmo, veja. Ele era um crente. He had something real and genuine. He was a believer. Ele tinha algo de verdadeiro e genuíno. Ele era um crente. David, another believer. A little off-scow of a boy. Davi, um outro crente. Um refuguinho de menino. Daniel didn't take the place with the modern church. Neither did Noah take the place with the modern church. Not at all. Daniel não tomou partido com a igreja moderna. Tampouco tomou Noé partido com a igreja moderna, de modo algum. They was believers in what God said to be the truth. Eles eram crentes no que Deus dizia ser a verdade. No matter what the modern world said, they believed what God said was the truth. Não importava o que o mundo moderno dizia, eles criam que o que Deus dizia era a verdade. That's genuine believers. Esses são crentes genuínos. Just same as Peter did and the apostles. They believed that he had the word of life and was the word of life. Do mesmo modo como fez Pedro e os apóstolos, eles creram que ele tinha a palavra da vida e era a palavra da vida. I believe the same thing today. Eu creio na mesma coisa hoje. And every other thing against it is contrary. It's not, it's death. E todas as outras coisas contra elas são contrárias. Não são morte. This alone is the word of life. And Christ is the word. Somente isto é a palavra da vida. E Cristo é a palavra. Now, David, a ruddy fellow. Agora, Davi, um pequeno sujeito ruivo. The first place, he was probably picked on by his brothers, because he's a little fellow. Para começar, ele provavelmente foi perseguido pelos seus irmãos, porque ele era um sujeitinho. He wasn't big enough to bear an armor. Ele não era suficientemente grande para carregar uma armadura. He couldn't go to war, and he was too little and scrawny. Ele não podia ir à guerra, e ele era muito pequeno e magricelo. And yet, he got out there as a believer. E contudo, ele saiu lá como um crente. And as he sat back on the desert watching a few dozen sheep that his father had given him to watch over with a slingshot in a country where there's lions and bears and wolves and so forth. E quando ele se pôs atrás no deserto, vigiando algumas dúzias de ovelhas que seu pai lhe dera para cuidar, com uma funda, numa região onde havia leões e ursos e lobos e assim por diante, David began to look upon the shady green pastures and knowed what it meant to a sheep to get down in that shade and lay down in the heat of the sun. Davi começa a observar os verdes pastos na sombra e soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra e deitar-se ao calor do sol. Know what a good cold drink of water meant. As he said, as a heart thirsts after the water brook, my soul thirsts after thee, O God. See? Soube o que um bom gole de água fresca significava quando ele disse, assim como o servo tem sede da corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Vê? He had cried, prayed. Ele tinha clamado, orado. And one day, the emergency arose. A lion grabbed one of his sheep and took off. E um dia a emergência surgiu. Um leão agarrou uma de suas ovelhas e partiu. He thought the God that made me superior to the lion. See? Ele pensou,
o Deus que me fez superior ao leão. Vê? And he took the slingshot and knocked the lion down with a little rock in the slingshot. E ele pegou a funda e derrubou o leão com uma pedrinha na funda. Now, if anybody ever seen a lion, one of them African lions, big woolly neck lions that they have there in Palestine and Asia, they'd know what one of them fellows was. Agora, se alguém alguma vez viu um leão, um daqueles leões africanos, grandes leões de pescoço peludo que eles têm lá na Palestina e Ásia, eles sabiam o que era um desses companheiros. When a great big 300 Magnum Harley will knock him down. And he knocked him down with a rock. Ao passo que um enorme Magnum 300 mal o derrubava, e ele o derrubou com uma pedra. And when the lion rose up after him, he grabbed him by the beard and killed him. E quando o leão se levantou para vir atrás dele, ele o agarrou pela barba e o matou. That's the reason. He knowed what he was talking about. He'd had an experience. Essa é a razão, porque ele soube do que ele estava falando. Ele tivera uma experiência. He had put God to the test about his word. Ele pusera Deus à prova com respeito à sua palavra. And he wasn't afraid of Goliath because he was uncircumcised. He wasn't a believer at all. Ele não teve medo de Golias, porque ele era incircunciso. Ele não era um crente de forma alguma. And when Goliath come out and cursed him in the name of his gods. E quando que Golias apareceu, e o amaldiçoou no nome de seus deuses. And Goliath, many times larger, and he was great big fellow, 14-inch fingers on him. E Golias, muitas vezes maior do que ele era, sujeito enorme, dedos de 14 polegadas nele. How the fingers would be that long, see? 14-inch fingers, a warrior. Agora, os dedos seriam desse comprimento, veja, dedos de 14 polegadas, um guerreiro. And probably the coat of nail that he had on him probably weighed 300 pounds or more, see, that he had on him. E provavelmente a couraça que ele trazia sobre si, provavelmente pesava 300 libras ou mais, veja, que ele trazia sobre si. A helmet, and a great, probably the metal, an inch and a half thick. Um capacete e um grande, provavelmente o metal da espessura de 1,5 polegadas. A great big giant like that walking with a weaver's needle, which is claimed to be around 20 feet. Um enorme gigante assim, caminhando com uma agulha de tecelão, a qual se afirma ser de quase 20 pés. He had a 20-foot spear in his hand. Ele tinha uma lança de 20 pés em sua mão. Now, how could anyone, a man like that, could just stand and pick up a dozen men and throw them like that as he come up? Agora, como que podia alguém, um homem assim, podia simplesmente se levantar e apanhar uma dúzia de homens e jogá-los assim enquanto eles avançavam? What an opposition! Que oposição! And there he was standing there, boasting himself, bragging. E ali estava ele, ali de pé, vangloriando-se, gabando-se. When it seems like the odds is down, you see, he said, don't have no bloodshed. Quando parece, por assim dizer, que as chances estão lá embaixo. Veja você, ele disse que não tenhamos nenhum sangue derramado. Said, let some man come fight me, and then if I win, then you ought to serve me. And then if you win, then we'll serve you. Disse que algum homem venha lutar comigo, e então, se eu vencer, então vocês todos simplesmente me servirão. E então, se vocês vencerem, então nós os serviremos. See, when the devil thinks he's got the odds on you, see, that's when he likes to make his brag. Veja, quando o diabo pensa que ele tem as vantagens sobre você, veja, aí é que ele gosta de fazer a fanfarronice dele. But he met the wrong man. Mas ele enfrentou o homem errado. He met the littlest man in the country. Little stoop-shouldered, ruddy-looking fella. Ele enfrentou o menor homem da região, sujeitinho de ombros caídos, de aparência ruiva. He said, do you mean to tell me that you, the army of the living God, will stand there and let that uncircumcised Philistine defy the army of the living God? Ele disse, vocês querem me dizer que vocês, o exército do Deus vivo, ficarão aí parados e deixarão que esse incircunciso filisteu desafie o exército do Deus vivo? Why, he was shocked at it. Ora, ele ficou chocado com isso. Why? Why?
he was a believer. Por quê? Porque ele era um crente. The others were make-believers. See? Os outros eram crentes manufaturados. Está vendo? See, he was a genuine believer. Veja, ele era um crente genuíno. He said, if you're afraid, I'll go fighting. See? Ele disse, se vocês têm medo, eu irei lutar com ele. Está vendo? What a challenge for a little guy like that. Que desafio para um rapazinho assim. And so he was a believer, and he done just exactly what he knowed that God would do. E deste modo, ele era um crente. E ele fez bem exatamente o que ele sabia que Deus faria. When that uncircumcised Philistine cursed him in the name of his gods, he said, am I a dog? A little bitty run of a kid come out like that. Ele era... Quando aquele incircunciso filisteu o amaldiçoou no nome de seus deuses, ele disse, sou eu algum cão, um moleque naniquinho que aparece assim? What's that? I'll pick you up on the end of my spear and I'll hang you up there in a tree and let the birds pick your flesh. Ora, disse, eu te apanharei na ponta da minha lança e te pendurarei ali em cima da árvore e deixarei que os pássaros comam a tua carne. Oh, my. Boy, what a horrible fellow he was. Oh, que coisa! Oh, que sujeito horrível ele era! David said, you meet me with a sword and a spear with an armor. Davi disse, tu me enfrentas com uma espada e uma lança, com uma armadura. You meet me in the name of a Philistine. Tu me enfrentas no nome de um filisteu. But I meet you without a sword or spear and armor. But I meet you in the name of the Lord God of Israel. Porém, eu te enfrento sem uma espada, nem uma lança, nem uma armadura. Mas eu te enfrento no nome do Senhor, Deus de Israel. There you are, that's a believer. Aí que está. Esse é um crente. That's his fortress. That's his shield. That's his defense. Amen. Essa é a fortaleza dele. Esse é o escudo dele. Essa é a defesa dele. Amém! That should be the church's defense. Essa deveria ser a defesa da igreja. Any believer, that's his defense. De qualquer crente, essa é a defesa dele. No matter what takes place, what the world says, anything else, your defense is the Lord God of Israel. That's it. Não importa o que ocorra, o que o mundo diga, qualquer outra coisa, sua defesa é o Senhor Deus de Israel. Isso mesmo. The name of Jesus Christ is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. O nome de Jesus Cristo é torre forte. Para ela correrão os justos e estarão em alto retiro. That's our defense, is Jesus Christ. Esta é a nossa defesa, é Jesus Cristo. Notice, and when it comes to pass, we know what happened. Note, e quando sucedeu, nós sabemos o que aconteceu. David, nowhere to hit but that one little place when he dropped down his cover over his face. Davi, nenhum lugar para atingir, a não ser naquele lugarzinho quando ele deixou cair a proteção de sobre o rosto dele. One place to hit was right here in his forehead. Um único lugar para se atingir foi bem aqui em sua testa. And before he could get with any distance to the giant, God directed the killing mark and he slew the giant. See? E antes que ele pudesse ganhar qualquer distância até o gigante, Deus apontou a marca fatal e ele matou o gigante. Vê? God did it. Deus o fez. Now we notice he was a believer. Agora, nós notamos que ele era um crente. Now another believer was Abraham. And he was a Chaldean of the city of Ur. Agora, um outro crente foi Abraão. Ele era um caldeu da cidade de Ur. And he was called upon to do something that was, and believe something that was totally, physically impossible. Ele foi pedido para fazer algo que era, e crer em algo que era totalmente, fisicamente impossível. But he didn't stagger at the promise of God through unbelief, says Romans 4. But was strong, giving praise to God. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diz Romanos 4. Mas foi fortificado, dando louvor a Deus. When Abraham was 75 years old,
And his wife, 65 years old, and had been living together since they were young boys. Quando Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa 65 anos de idade e haviam vivido juntos desde que eles eram moços. This is half-sister, a young boy and a young girl. And that was, they'd lived together without any children at all. Ela era sua meia-irmã, um moço e uma moça. E isso foi que eles haviam vivido juntos sem absolutamente nenhum filho. And God told Abraham, separate yourself from the unbelievers. E Deus disse a Abraão, separa-te dos incrédulos. God always calls from separation. Deus sempre requer separação. Separate yourself from the unbelievers and walk with me, and I have made you a father of many nations. I've already done it. Separa-te dos incrédulos e anda comigo. E eu tenho te feito pai de muitas nações. Eu já tenho feito. And Abraham believed it. That's a believer. E Abraão creu. Esse é um crente. How are you going to do it, Lord? He never asked the question. Como tu vais fazer, Senhor? Ele nunca fez a pergunta. God said he'd do it, and that settled it. Deus disse que ele faria e isso encerrou. When the first month passed and Sarah was still, she was past menopause. Quando passou o primeiro mês e Sara ainda estava, ela havia passado da menopausa. Anything different? Not a thing. Algo diferente? Nada. But Abraham still believed it. Porém, Abraão ainda cria. 25 years later, there was still no difference. But Abraham still believed it. 25 anos mais tarde, ainda não havia diferença. Porém, Abraão ainda cria. That's a believer. That's not a make-believer. That's a believer. Esse é um crente. Esse não é um crente manufaturado. Esse é um crente. 25 years later, Abraham was stronger than he was at the first place. 25 anos mais tarde, Abraão estava mais forte do que estava para começar. He believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Because that's the genuine believer. Porque ele crê. Esse é o crente genuíno. Now, after a while, I'm going to let you search and see what class you're in. Agora, daqui a pouco, vou deixar você examinar e ver em que classe você está. Now, what did Abraham do? Agora, o que fez Abraão? Stagger not at the promise of God. The impossibilities. Não duvidou da promessa de Deus. As impossibilidades. What would a man 75 years old with a 65-year-old wife do if they went to a doctor and said, we want to make arrangements at the hospital, we're going to have a baby? O que um homem de 75 anos com uma esposa de 65 anos faria se eles fossem a um médico e dissessem, nós queremos fazer os preparativos, o hospital, vamos ter um nenê. And then 25 years later said, Doc, you still own a hospital open. See? E então, 25 anos mais tarde, dissessem, doutor, o senhor ainda mantém o hospital vago? É. It makes you act funny. Your decisions are odd to the world. Faz você atuar engraçado. Suas decisões são estranhas para o mundo. But it's a believer. No matter how strange it seems. Porém, é um crente. Não importa quão estranho pareça. The Bible said that he is fully persuaded that God was able to perform what he said he'd do. A Bíblia disse que ele foi totalmente persuadido de que Deus era capaz de realizar o que ele disse que ele faria. That ought to be the achievement of every believer this afternoon. Isso deveria estar na façanha de cada crente esta tarde. God's able to keep every word that he said he'd do. Deus é capaz de manter cada palavra que ele disse que ele faria. I don't care what the denominations say. Words, days of miracles is past, and all this is telepathy, and all fortune telling. Não me importa o que as denominações digam e dizeres, dia de milagres já passou, e tudo isso é telepatia e tudo mais, é adivinhação. It doesn't matter to me what they say. I still believe. Não me importa o que eles digam, eu ainda creio. That gun is zeroed to the target, it'll hit the target. Se essa arma está ajustada para o alvo, ela atingirá o alvo.
I believe if a believer is zeroed with the Word of God, he'll hit the same thing that the Word of God ever promised hit. It'll do it again. E eu creio que se um crente está ajustado com a palavra de Deus, ele atingirá a mesma coisa. Se a palavra de Deus alguma vez prometeu, fará novamente. I'm fully persuaded of that. Eu estou completamente persuadido disto. That when we see we're in this age when it's supposed to be here. It's supposed to be here. These things are supposed to take place. Que quando nós vemos que nós estamos nesta era, quando julga-se que ela esteja aqui, julga-se que ela esteja aqui, julga-se que estas coisas ocorram. That's the reason I do believe that when that bride is called out and elected and set in the book of life, there'll come a sound from heaven that'll take such a baptism of the Holy Spirit into that bride, they'll take her from the earth and rapture her ready. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. I don't care how many science and how many astronauts they signed up and everything else and how many million miles they can see. I don't care nothing about that. Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. There is a heaven and there's a literal Jesus Christ there that'll come in a body form to receive His church. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. No matter how old the story seems, it's still the truth. God said so. Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. Deus assim disse. That's what believers believe. É isso que os crentes creem. God said, I'm the Lord, heals all thy diseases. I am God and I change not. Amen. Deus disse, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Eu sou Deus e não mudo. Amém. And God is Word, and if God don't change, how's the Word going to change? E Deus é a palavra. E se Deus não muda, como é que a palavra vai mudar? Vê? I am God and I change not. The Scripture says that. Eu sou Deus e não mudo. As Escrituras dizem isso. God said it himself. Deus disse ele próprio. And if he cannot change it, he is the Word. E se ele não pode mudar, então ele é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The unchangeable Word. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A imutável palavra. And the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém! Yes, sir. God raised up bodies all down through Moses and Ezekiel and Jeremiah and Isaiah and Elijah, all down where His Word temporarily come. Sim, Senhor. Deus levantou corpos durante todo o tempo, de Moisés e de Ezequiel, e de Jeremias, e de Isaías, e de Elias até o fim, onde sua palavra temporariamente veio. But the full Word was made manifest in this man, Jesus Christ. Porém, a palavra plena foi manifestada neste homem, Jesus Cristo. Which He was God in the fullness of the Godhead bodily. Amen. O qual ele era Deus na plenitude da divindade corporalmente. There He was made flesh. I believe that, every word. Ali ele se fez carne. Eu creio nisso em cada palavra. Job, another believer. Jó, um outro crente. Sometimes believers put to the test. Not sometimes, every time. Às vezes, os crentes são postos à prova. Não às vezes, todas as vezes. For every son that cometh to God must be chastened, tried, child-trained. Pois cada filho que vem a Deus deve ser corrigido, provado, treinado como filho. Remember the trials, the dusty roads, the hot sun of persecution. But the loyalty of your heart beats that material till she's ready to go into the mold. Lembre-se, as provas, os caminhos secos, o sol quente da perseguição, porém a lealdade
De seu coração bate esse material até que ele esteja pronto para caber no molde. God's children is made up correctly on His Word, for they are living examples and the Word of God living through them. See? Os filhos de Deus são formados corretamente em sua palavra, pois eles são exemplos vivos. É a palavra de Deus vivendo através deles. Vê? The trial comes to shake you, to put you to the very bottom, to see where you'll stand. A provação vem para sacudi-lo, para colocá-lo justamente até a parte mais baixa, para ver onde você permanecerá. They tested, tried every son that cometh to God. Postos à prova, prova cada filho que vem a Deus. Job went through the trials and the tests. Jó passou pelas provas e pelos testes. His children taken, everything else taken. Seus filhos tirados, tudo mais tirado. The church members come, accused him of being a secret sinner, and tried to say everything against him, but yet he wouldn't listen to any of it. Os membros da igreja vieram, acusaram-no de ser um pecador secreto e procuraram dizer tudo contra ele. Contudo, ele não dava ouvidos a nada disso. He knew he had met God's requirements. Ele sabia que ele tinha cumprido os requisitos de Deus. He knew there's no need of Satan trying to tempt him. He knew it was the devil. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás procurar tentá-lo. Ele sabia que era o diabo. And as long as Satan could make him believe that his sickness was his God doing it, he had Job whipped. E enquanto Satanás lhe pudesse fazer crer que a sua enfermidade era o seu Deus fazendo, ele tinha derrotado Jó. But when Job once struck that revelation that it was not God, he was only going through his trials to make him something. Porém, quando Jó uma vez atingiu essa revelação de que não era Deus, ele estava somente passando pelas suas provações para lhe fazer algo. It wasn't God doing it, it was Satan doing it. Não era Deus fazendo, era Satanás fazendo. And same thing today, he'll try to tell you these trials and things is your God trying to put punishment upon you. It isn't so. No, sir. E a mesma coisa hoje. Ele procurará lhe dizer que essas provações e coisas assim é o seu Deus procurando lhe aplicar uma punição. Não é isso. Não, Senhor. It's Satan doing it, God permitting it to temper you, to make you see if you're tied to this earth by the earth cares or whether your treasure's in heaven. É Satanás fazendo isso e Deus permitindo para temperá-lo, para fazê-lo ver se você está ligado a esta terra pelos cuidados da terra, ou se seus tesouros estão no céu. For wherever your treasures is, there you are also. That's it. Pois onde quer que estiverem os vossos tesouros, aí estarão vós também. Isso mesmo. Your heart is where your treasures are. Seu coração está onde os seus tesouros estão. Job tried, and yet he said, I know my Redeemer liveth. At the last days he'll stand up on the earth, though after my skin worms destroys my body. Jó, provado, todavia, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, que nos últimos dias se levantará sobre a terra, mesmo depois dos vermes da minha pele destruírem o meu corpo. Did you notice the skin worms is already in him? Vocês notaram? Os vermes da pele já estavam nele. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back. Feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.